E aí, gente, beleza? Tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Prazer imenso ter sua companhia aqui conosco para mais uma jornada de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico. É uma alegria tê-lo aqui no nosso canal. Você que gosta desse conteúdo, você que nos segue aqui, por favor, compartilha, comenta, curte aí, né? Se você passa por esse canal e ainda não se inscreveu, por favor, não faz isso não, se inscreve, ajuda a gente a levar adiante a palavra de Deus. Hoje nós estaremos de frente com a palavra aqui, né, em mais um momento onde nós estudaremos aqui um texto bíblico muito conhecido de todos nós, tá? Nós vamos ler aí Mateus capítulo 12, dos versículos 43 aos 50, e aí nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, como a gente já fez algumas vezes aqui no Em Frente, tá bom? Mas antes eu preciso falar para você dos nossos amigos da Fixar Parafusos, isso mesmo, Fixar Parafusos, nosso parceiro aqui do Em Frente. É você que está precisando de parafusos, ferramentas, né, em geral, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, né, você está precisando aí de químicos abrasivos, toda essa linha de parafusos industriais aí, a Fixar Parafusos está aqui em Betim, aqui no bairro Alterosa, né, bem no cruzamento da linha de trem ali. Você pode estar entrando em contato também pelo QR Code, pelo link que está na descrição, tá com os nossos amigos aí da Fixar Parafusos, tá ok? Também os nossos amigos da Brigada Betim. Você quer ser um herói na vida real, quer ser um bombeiro civil, quer ser um socorrista, a Brigada Betim já está há mais de 10 anos aí no ramo da formação, né? Pessoal aí super capacitado, com vasto tempo de experiência aí, você vai com certeza estar se formando na melhor escola de Minas Gerais, com toda certeza. É só você procurar os nossos amigos aí da Brigada Betim, tá legal? Olha só, vamos lá para o texto então. Quero que você abra comigo aí a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 43 ao 50. Diz o seguinte: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ela a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ok? Então, para a gente se situar nesse texto, eu quero fazer uma pequena analogia aqui. Imagine você um homem, um empresário, né? Esse empresário ele estava preso, né, por uma série de fraudes que ele cometeu. Durante o tempo de sua prisão, ele recebeu lá várias visitas, né, de um pastor ou de um pregador. E ele ouviu a palavra de Deus, ele teve muito tempo para refletir, para meditar nas escrituras sagradas. Então, após ouvir e refletir muito, esse homem parece desenvolver uma fé genuína, ele parece desenvolver uma fé verdadeira, tá? Então, ao cumprir a sua pena, né, ele passa a viver de forma a convencer ter mudado. Ele lê as escrituras constantemente, né, ele evangeliza, ele toca no louvor, né, ele é aparentemente um crente exemplar. Mas quando menos se espera, esse homem forjou seu currículo para conseguir um emprego. Ele estava usando identidades falsas. Quando menos se esperava, aquele homem que parecia ser um homem idôneo, ele começa a voltar às suas práticas antigas, né? Ao ser confrontado pelo pastor, ele desmentiu, ele falou assim: houve um engano, tá tudo resolvido, pastor, fica tranquilo, tá? A casa havia sido varrida, a casa havia sido limpa, a casa havia sido organizada. Mas infelizmente o hábito de mentir e de fraudar voltou logo que esse homem saiu da prisão para viver a sua nova vida. Meu querido, nessa ocasião eu quero me utilizar desse texto para impulsionar a minha e a sua vida com Deus.
né? Talvez você se identifique com a ilustração que nós acabamos de ouvir, né? Não por ser um empresário, talvez, ou por qualquer outro motivo, que não seja ter conhecido a Deus, permitido que Deus entrasse na sua vida, permitido que Deus arrumasse a sua casa, mas você não deixou o Senhor habitar nela. E aí eu quero já falar com você o seguinte: não basta a casa estar arrumada, é necessário que a casa esteja habitada. Guarda isso, não basta que a casa esteja arrumada, é necessário que a casa esteja habitada. Se você estiver ouvindo aí uma criança de fundo, é minha filha, tá? Não dá bola não, tá bom? Presta atenção aqui na palavra de Deus, que eu tenho certeza que ela irá edificar muito a sua vida, porque é a palavra de Deus. Amém? Olha só, como está a sua vida com Deus? A sua casa, ela está arrumada? A sua casa, ela está cheirosa? O seu coração aí, como que ele está? Mas a pergunta é, quem está habitando na sua casa? Quem está habitando no seu coração? É santidade ou é pecado? É a presença de Deus ou este mundo? Quem habita a sua casa? Essa pergunta que eu quero que você se faça nessa hora, tá? Então olha só, vamos para o texto. Quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Versículo 43, Mateus 12, 43. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Queridos, nessa ocasião, Jesus ele estava falando às multidões, e o verso 46 deixa isso claro. Tá? Jesus ele estava falando às multidões. E ao dizer isso, ele não estava querendo descrever o que acontece quando um demônio sai de uma pessoa. Não era essa a intenção de Jesus, até porque isso é visível, né? Então não era isso que Jesus estava falando. O que ele queria era promover uma mudança significativa nos seus ouvintes. Ele queria transformar a vida daquele povo, os seus conterrâneos, tá? Então, vamos entender a situação voltando na história. Por que que Jesus usou essa ilustração? Por que que Jesus falou a respeito desse espírito que sai e volta, encontra a casa organizada e volta com mais 7 espíritos? Então vamos lá, olha só, nos anos anteriores a Jesus, houveram tentativas de avivamento no judaísmo. Como, por exemplo, quem lembra de Antíoco Epifânio? Você já ouviu falar nesse nome? Você já ouviu falar nesse camarada? Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio era um rei sírio, um pagão doido da cabeça. Lá no ano mais ou menos 168, ele profanou o templo, né? Você já deve ter ouvido essa história. Ele profanou o templo sacrificando uma porca, que era um animal impuro, para os judeus, né? Então ele sacrificou lá sobre o altar em Jerusalém. Ele vai entrar no Santo dos Santos, local onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, e ele ordena que aquele templo seja dedicado a Deus. Então esse homem ele promove, né, uma profanação assim sem precedentes no templo de Jerusalém, né? E após esse episódio houve um grande avivamento, né, promovido por um homem chamado Judas Macabeu e seus associados, né? Então você já deve ter ouvido falar da revolta dos Macabeus. Os Macabeus aí, esse povo que se levanta aí durante o período intertestamentário, né, ou como a gente conhece, os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse cara ele se levanta, né, com seus associados, e eles promovem um grande avivamento, né? Eles expulsam os sírios, eles purificam o templo, e então eles estabelecem uma nova casa, eles estabelecem um novo período. E esse período durou cerca de 100 anos, tá? Então, você tem aí essa situação. Mas isso não resolveu os problemas. Teve uma boa durabilidade, você concorda comigo? 100 anos é um bom tempo, mas não resolveu
os problemas, porque Israel ele continuou a pecar, Israel ele continuou a fazer concessões, né? Aí depois disso houveram pelo menos mais 2 grupos que tentaram promover suas próprias reformas, os fariseus e os essênios, um mais rígido que o outro, tá? O seu intuito inicial era a santidade, era a separação do pecado, era a observância regrada da lei, mas nós sabemos que nos tempos de Jesus eles foram severamente combatidos por Jesus. Jesus combateu esses homens chamando-os de hipócritas, legalistas, demagogos, né? Além de colocar conceitos humanos na lei de Deus, eles não conseguiam cumprir, pois eram pesados demais. Então o que esses homens faziam? Eles começaram, né, com uma boa intenção de santidade, de separação do pecado, mas por fim eles acabaram pesando a mão, né, se a gente pode usar essa expressão. Eles acabaram pesando a mão, né? Colocaram lá preceitos humanos difíceis demais de cumprir, eles mesmos não conseguiriam cumprir, por isso Jesus os chamava de hipócritas. Não deu certo, né? Foi uma tentativa de avivamento que não deu certo, foi muito combatida por Jesus quando ele esteve aqui nessa terra. E pouco antes do nascimento de Jesus, Herodes reconstruiu o templo, tornando um dos prédios mais bonitos da época. Então aí nós temos mais uma tentativa, né? E por que isso é uma tentativa? Muitos acreditavam que Yahvé, que havia abandonado o templo físico, né? Você pode ler essa situação em Ezequiel, né? Ezequiel vai narrar aí o povo no cativeiro babilônico, e Israel ele narra o movimento, Ezequiel, ele narra o movimento da glória de Deus saindo do templo e indo até o povo que estava lá na Babilônia, às margens do rio Quebar. Então, você tem a glória de Deus abandonando o templo. E nesse momento aqui em que Herodes, muitos anos depois, né, em que Herodes reconstruiu o templo, tornando ele um dos prédios mais bonitos da época, com ouro, né, muitas riquezas, enfim. Muitos acreditavam que Yahvé, que Deus, que havia abandonado o templo físico muito tempo atrás, agora havia retornado, por causa da suntuosidade do templo, né? Mas a gente sabe que não foi o que aconteceu, né? Eram templos feitos por mãos humanas e nesse momento já não era o interesse de Deus habitar em templos feitos por mãos humanas, mas sim em nós. Que privilégio, não é? O templo de Jesus estava lá. O templo de Jesus não, o templo de Jerusalém estava lá. Pomposo, mas vazio. Então nós temos aqui mais uma tentativa de avivamento que não deu certo. Então Jesus ele começa a comparar aquela geração que o ouvia a uma pessoa da qual o demônio foi expulso. Mas esse pôde retornar e tomar posse novamente, acompanhado de muitos outros. Então Jesus usa o perigo da nova possessão para alertar os seus ouvintes do perigo que eles corriam por não entenderem a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus. Jesus está dizendo que eles precisavam se arrepender verdadeiramente. Jesus está dizendo que eles precisavam aceitar o caminho do reino e permitir que o Senhor habitasse nas suas vidas. E não em um prédio. Eles precisavam entender que eles estavam à beira da ruína novamente. Eles precisavam aceitar ao Senhor, eles não aceitaram. Havia um padrão que precisava ser quebrado, que muitos tentaram trazer avivamentos, mas não conseguiram. Muitos tentaram arrumar a casa, mas ninguém deixou o Senhor habitar na casa. Essa é a mensagem central desse texto. Então, queridos, ao entender esse texto, eu percebo muitas vezes que nós vivemos espiritualmente no raso. Por quê? Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos afastados de Deus, alinhados aos propósitos deste mundo. Então Jesus nos resgata, Jesus ele nos tira desse lamaçal, ele reforma a casa, ele limpa a casa, ele deixa a casa bonita e cheirosa, mas na hora de finalmente fazer a mudança e habitar nela, nós o impedimos. Nós o interpelamos dizendo: por que o Senhor quer fazer dessa maneira, Senhor? Por que eu devo abrir mão disso ou por que eu devo abrir mão daquilo, Senhor? Nós voltamos a nos alinhar novamente aos padrões do mundo. Assim como os judeus fizeram concessões, nós marcamos o encontro com o pecado aqui, com o pecado ali.
Deus não é habitante, ele é visitante, e aí que está o problema. O que Jesus quer de mim e de você são ações de obediência que nos levarão a um novo relacionamento com Ele, a um novo relacionamento com o Pai. Jesus quer habitar em nós. Jesus quer habitar em nós e somente assim a casa permanecerá arrumada. Percebe? Então, o que você tem feito, o que nós temos feito que tem colocado Jesus porta fora, que tem colocado Deus porta fora? Sabe aquele momento que você faz alguma coisa que é como se você falasse assim, ô Jesus, dá um tempinho aí. Percebe? Quais as concessões que nós temos feito? Quais as concessões que nós temos feito? Antes de nós seguirmos com os próximos versículos aqui, eu queria falar para você da nossa amiga, olha só, você mulher, da nossa amiga Joana Dalva, né? Você mulher que busca aí novos patamares na sua vida pessoal e profissional, você precisa conhecer a Joana Dalva, tá ok? Pega aí a dica, ela oferece mentoria exclusiva focada no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. Transforme a sua carreira e as suas relações com a orientação da Joana Dalva, tá? Ela é pedagoga, mentora especializada em mulheres, é uma pessoa incrível, você precisa conhecer a Joana Dalva, você não pode perder essa chance de crescer. Acesse o QR Code aí, fala com ela agora mesmo, também tem link na descrição aí, é só você entrar em contato com a nossa amiga Joana Dalva. Também preciso falar para você que está querendo tirar a carteira de motorista aí, ó, nosso amigo Adriano, tá bom? Da Autoescola Adriano, tá aí muitos anos no ramo também da formação aí de motoristas de verdade, né? Você precisa entrar em contato aí com o nosso amigo Adriano, tem QR Code, tem também o link na descrição, é só você falar com ele. Legislação online, tá? Aulas de legislação online, plataforma disponível de 6 às 10 da noite, tá ok? Fora todo o aparato aí dos profissionais da Autoescola Adriano, tá ok? Acessa lá, entre em contato com eles que eu tenho certeza que tem um precinho camarada para você e é claro, profissionalismo que só a Autoescola Adriano oferece a você, tá ok? Bora continuar no texto aqui, ó, versículo 46, Mateus capítulo 12, versículo 46, diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, essa sessão termina, então, percebe que nós trouxemos a ideia aqui do que Jesus estava querendo dizer quando ele fala do perigo da nova possessão. E nós entendemos que havia um padrão que precisava ser quebrado. Muitos tentaram avivamentos, muitos tentaram arrumar a casa, mas ninguém deixou a casa habitada. Ninguém permitiu que aquele que arrumou a casa habitasse nela. E é esse padrão que Jesus estava querendo quebrar. Agora percebe como essa sessão termina. Essa sessão termina com a visita inesperada da família de Jesus, né? No texto equivalente a Marcos, ao texto de Mateus, né? Que é Marcos 3:21, a família de Jesus, ao ouvir esse discurso, ao ouvir o discurso da nova possessão, eles pensam que Jesus estava fora de si, que Jesus estava ficando doido. Então Jesus, ele sabendo do que ele estava falando e do que os seus familiares estavam pensando, né? Ele entende aquela visita como uma distração, uma visita da sua família de sangue ali como uma distração, tá? E então ele diz apontando para os seus discípulos que sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus. A sua família é a casa na qual Deus habita. Percebe? A sua família é a casa na qual Deus habita. Olha só que interessante, um pouco antes a gente tem a ideia do sinal de Jonas, né? Alguns dos escribas e fariseus se aproximaram de Jesus e pediram um sinal, né? E a esse Jesus disse que não lhe daria sinal algum a não ser o de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Além disso,
Da mesma forma como Jesus se referiu àqueles a quem o espírito imundo volta com mais 7, como geração perversa, a esses que lhe pediram um sinal, Jesus se refere da mesma maneira, como geração perversa. E esse texto, ele segue, esse capítulo todo, ele segue com o mesmo tom. Tá? Os fariseus duvidando de Jesus, confrontando e recusando a sua autoridade. Por isso lhe recusam falsamente de expulsar demônios, lhe acusam, né, falsamente por expulsar demônios de Beelzebul. Pedem sinais. Essa geração acreditava na existência de Deus, mas negava um relacionamento com Deus. Então, quem se relaciona profundamente com Deus, querido, a casa na qual Deus habita não confronta. A casa na qual Deus habita sabe quem Deus é, simplesmente Ele é Deus. Para além disso, Ele faz de acordo com a sua vontade para o nosso melhor, e é nisso que a gente precisa crer. Então, quem se relaciona profundamente com Deus, quem é essa casa, não fica pedindo sinais para crer. Tão somente crê. Aquele que duvida de Deus não recebe nada, é o que diz Tiago. Né? Então, até quando nós viveremos a nossa vida colocando Jesus porta fora depois de Ele ter colocado tudo em ordem? Pense nisso. Até quando? Sabe, as expressões para esse tipo de coisa na Bíblia são pesadas. 2 Pedro 2,22 se refere aos falsos mestres e àqueles que seguem suas doutrinas como criaturas irracionais. Fontes de água, fontes sem água, aliás, névoas levadas pela tempestade, cão que volta ao vômito, porca lavada que volta a revolver-se na lama, casa de demônios. Queridos, aqueles que voltam aos rudimentos antigos, aqueles que depois de terem conhecido Jesus e abandonam a sua fé, e não permitem que Jesus habite, a expressão é pesada. Então até quando nós vamos ficar dando lugar à carne? Até quando nós vamos ficar fazendo concessões a esse mundo? O mundo não combina com Deus, a luz não combina com as trevas. Se você quiser sair dessa mesmice, quer nadar em águas profundas, quer sair do raso, porque o raso não te serve mais, seja a casa, a habitação de Deus. Não o tenha mais como visitante, relacione-se com ele todos os dias, assim como se você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos, né? Não é assim? A gente fala que ama a nossa esposa, que ama os filhos, por isso a gente quer estar perto. Com Deus não é diferente. Com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós habitamos junto. Com Deus é igual. Como nós podemos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos o nosso próximo que nós vemos? Não é? Não é o que as Escrituras dizem? Então, querido, seja íntimo de Deus. Relacione-se com Ele todos os dias. Ele é seu Pai, Ele é seu amado. Ele preferiu essa carne aqui, ó. Ele não quis os belíssimos templos que o rei Herodes construiu ou que qualquer ser humano pôde construir. Ele não quis, Ele quis habitar em mim e em você. Então guarda essa mensagem para você. O Espírito Santo não visita. Tem um monte de gente falando isso aí de visitação do Espírito, querido. Espírito Santo não visita, ele habita. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus aqui com você, tá? Eu espero que tenha edificado a sua vida, espero que tenha acrescentado aí a sua fé, tá ok? E que você possa sair do raso, que você possa sair do nível que talvez você esteja estagnado há muito tempo, tá? E partir para um nível mais profundo no relacionamento com Deus, tá ok? Deus abençoe sua vida, sempre em frente. Isso aí.